Esse é o título da nossa mensagem hoje. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? E o texto base, conforme os amados estão vendo aí, é o Salmo de número 91. Glória a Deus. Quem é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? Qual é a diferença em estar habitando nesse esconderijo, não é verdade? O Salmo 91, amados, vocês que já abriram aí, ele nos fala de um tema muito singular, que é a proteção de Deus para o justo. Amém? Já abriram suas Bíblias? Vamos ver o que diz lá? Vamos ver essa proteção de Deus para a vida do justo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão, a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrá-lo-ei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Amém? Glória a Deus. Esse é um salmo que algumas pessoas o têm como um salmo poético, não é? Mas também não deixa de ser um salmo profético. Conforme o próprio Hebreu falou aqui do Salmo 100, quase todos os salmos, eles têm esse cunho profético, não é verdade? Eles têm sempre algo a revelar acerca das coisas de Deus, ou acerca do Messias, ou acerca da vontade de Deus, ou acerca das coisas que o Senhor está propondo a fazer na vida do ser humano, e por aí vai. Mas nós não vamos falar aqui de todo o Salmo 91, conforme eu já falei, existe aqui nesse Salmo uma mensagem singular, que é justamente a proteção de Deus para a vida do justo, não é isso? O que acontece? A confiança em Deus, ela nos serve como um escudo que vem a repelir todos os tipos de perigo. Então, quando nós confiamos em Deus, nós adquirimos esse escudo. E esse escudo, ele tem como um papel fundamental repreender, repelir, né? Jogar por terra todos os males, todos os perigos que nos sobrevêm. Um pouco mais adiante, nós vamos estar falando mais dessa proteção. Antes de falar dessa proteção, eu quero falar justamente do que eu acabei de falar aqui, dos males, dos perigos que nos sobrevêm. Por isso, devemos ser confiantes em Deus para estarmos sempre protegidos. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista, ele vai descrever aí no Salmo 91 alguns perigos que é comum nos acontecer. São perigos que está sujeito a acontecer na vida de qualquer um na face dessa terra. Para quem não sabe, quem escreveu o Salmo 91 foi Moisés, né? Pelo menos assim, os antigos estudiosos declaram que este é um salmo de autoria de Moisés. A gente costuma ter a maioria dos salmos como autor o próprio rei Davi, não é? Alguns de Salomão e dos filhos de Corá e por aí vai, mas Moisés também tem alguns salmos, né? Moisés escreveu alguns salmos. Então esse Salmo 91, ele é considerado de autoria de Moisés.
E ele fala desses perigos. Antes ele fala desse esconderijo, ele fala desses perigos. Então nós vamos ver primeiro os perigos, para depois entendermos isso que está escrito aí: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Tá bom? Você observa aí no versículo 3, Salmo 91, vamos observar o versículo 3, depois nós vamos observar o versículo 4 e 5, o versículo 5 e 6. 3, depois 5 e 6. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Não é isso? O 5 ele diz assim: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. O 6, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Então você observa que ele vai listar alguns perigos. O primeiro perigo que ele fala aqui é o laço do passarinheiro. Que perigos nos traz o laço do passarinheiro? Representa o que isso? O laço do passarinheiro, queridos, representa os perigos espirituais. São os perigos que nós estamos sujeitos a passar. Perigos espirituais. O passarinheiro, ele é representado pela pessoa, pela figura de Satanás, né? Então, o passarinheiro, na verdade, eram aqueles homens que armavam armadilhas, né, para pegarem pássaros. E o inimigo, ele ficou conhecido por armar essas armadilhas para tentar pegar também os escolhidos de Deus. Para tentar pegar. Veja bem. Então nós observamos que esses perigos espirituais que a gente observa na nossa caminhada são todas essas artimanhas, são todas essas investidas do maligno contra o ser humano, contra a criação de Deus. Tá? Então esses perigos espirituais, ele só pode ser combatido com forças espirituais. Então ele fala: ele te livrará do laço do passarinheiro. Então Deus, ele vai te livrar dos perigos espirituais, tá? Ele vai te livrar das investidas malignas contra a tua vida. Depois ele vai falar o seguinte aí: da peste perniciosa. A peste perniciosa representa as doenças que nós temos pelo mundo afora, as viroses, não é? Essas coisas que nós temos visto por aí, é chikungunya, é chico mais não sei das quantas, é dengue, é isso, é aquilo outro, é virose disso, é virose daquilo, é febre tifoide, é febre amarela, é febre não sei o que, é o HIV, é o câncer. Então ele te livrará do laço do passarinheiro, perigos espirituais, das pestes perniciosas, que são as doenças que estão sobre o mundo. Doenças essas que ganharam legalidade na desobediência de Adão e Eva, né? Por consequência disso, entrou tudo isso na face da terra. Então, essa peste perniciosa é representada através disso, através das doenças que têm assolado esse mundo afora. Louvado seja o nome do Senhor. São as doenças físicas, né? São doenças físicas. Doenças que vieram não para dar imposto, mas para dar no ser humano devido à sua desobediência. E ele vai continuar aí falando ainda mais. Existe também aí doenças ou temores na área psicológica, que ele vai falar do terror da noite. O terror da noite, ele pega mais a parte psicológica do ser humano. São os nossos temores, são os nossos medos, são as nossas incertezas. Aleluia. É aquela incerteza do amanhã, é aquele temor que nós possuímos, e são aquelas coisas que nos vêm até mesmo psicologicamente, né? Está ligado diretamente ao psique humano. Às vezes a coisa nem existe, a coisa nem é verdade, nem está acontecendo, mas o ser humano ele já está sofrendo com aquilo ali como se fosse verdade, né? Você pode observar que a pessoa pessimista, ela sofre muito desses terrores noturnos.
que são essas doenças da mente, essas coisas que as pessoas ficam imaginando. Ela não gosta de mim, ele não gosta de mim, ela está com raiva de mim, é isso, e não adianta, porque eu já sei que está tramando contra mim, eu nem vou lá porque eu já sei que aquele cara não gostou de mim. São essas coisas que ficam na nossa mente, que nos incomodam, que nos perturbam. Aleluia. E os terrores noturnos também podem ser aqueles problemas que a gente tem muitas vezes à noite, muitas vezes quando estamos sozinhos em casa, né? Quantas pessoas às vezes sozinhas em casa começam a chorar do nada, aí diz que bate a depressão, bate não sei o que, e vem um pensamento ruim, vem um pensamento negativo. Isso são terrores noturnos, ou doenças psicológicas, ou problemas psicológicos que nos sobrevêm, né? Devido às nossas dúvidas, devido às nossas incertezas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o terror noturno, ele também existe literalmente, né? Existe literalmente, tá? É muito comum você ver isso em criança, mas adultos também sofrem esse tipo de terror noturno, né? Eu sofria muito desses terrores noturnos. Eu tinha problemas sérios à noite, né? Quando eu estava sozinho, porque eu começava a ser enrolado numa coisa estranha, e isso acontecia comigo acordado, à noite. Durante um bom tempo da minha vida eu só conseguia dormir com luz acesa por causa desses terrores noturnos. Ficava vendo pessoas dentro do quarto, né? Ficava sofrendo essas coisas que eu falei para vocês. Eu tinha uma coisa muito séria, toda noite eu era enrolado num negócio tipo uma borracha negra, e aquela borracha me enrolava e me apertava, e isso acontecia comigo acordado, pastor. Eu sofria esse tipo de coisa, acordado. Isso é terror, né? Problema psicológico. Mas eu sofria a dificuldade de respirar, eu me via enrolado naquela coisa preta, aquela coisa escura, né? E à noite eu sempre via um homem parado na minha... Essas coisas tudo eu via na minha infância, né? Aí se você perguntar à minha mãe se ela sabe dessas coisas, eu acho que ela não sabe, porque eu não contava essas coisas. Acho que teve uma vez que eu contei para ela sobre isso, né? E ela até deixou a luz acesa. Teve uma vez que eu me lembro que eu contei isso sim para ela, que foi até mesmo quando nós morávamos no Cacuia, né? Eu contei isso para ela e ela deixou a luz acesa. Então são esses terrores que nos sobrevêm. Então até desse tipo de coisa, né? O Senhor nos livra, o Senhor nos guarda. O Senhor entra com providência, louvado seja o nome do Senhor. Veja bem o que ele está falando, ele está listando, olha, é laço do passarinheiro, ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ele te livrará do terror da noite, não é isso? Ele te livrará da seta que voa de dia. Os problemas do dia a dia, as dificuldades do dia a dia, né? As coisas que nós precisamos enfrentar no nosso dia a dia, louvado seja o nome do Senhor. E são muitas coisas. As dificuldades diárias que nós passamos não é fácil, não é mole. A gente passa por tudo isso. Mas o que nós estamos observando aqui é que esse salmo profético, ele está falando de uma proteção que nos livraria de tudo isso. Aleluia. Olha, ele vai te livrar de tudo isso. Ele vai entrar com providência em todas essas áreas, seja ela espiritual, seja ela psicológica, seja ela material, cotidiana, no nosso dia a dia. Ele vai te livrar, louvado seja o nome do Senhor. A peste que anda na escuridão, nós podemos interpretar essa peste que anda na escuridão como os problemas inesperados que surgem, né? São aqueles problemas que você não está esperando, de repente, pum, acontece, e aí você fica perdido, você fica desorientado, você fica abalado. E agora? Como eu resolvo? O que eu vou fazer? Eu não esperava por isso, eu não imaginava isso, eu jamais podia imaginar uma coisa dessas. Aleluia! É a peste que anda na escuridão. As coisas das quais você não conhece, você não sabe, estão em oculto e de repente surge na tua vida. E aí você vê isso como um grande problema. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mortandade que assola ao meio-dia. A morte que nós precisamos enfrentar todo dia, todo instante. Aleluia.
principalmente aqueles que trabalham na rua, que enfrentam, que têm que encarar a mortalidade que assola ao meio-dia, não é? A gente precisa encarar a morte, a gente precisa encarar esses desafios, essas coisas impossíveis que nos sobrevêm. E a gente precisa encarar tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como encarar tudo isso? Como estar protegido diante de todos esses problemas que o salmista está declarando aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Como a gente pode se livrar dessas coisas? Aleluia. Aqueles que colocam a sua confiança em Deus, conforme diz a palavra, estes estarão protegidos desses perigos. Esses encontrarão refúgio contra essas adversidades. Volto a repetir, seja ela espiritual, seja ela física, seja ela psicológica, seja ela do nosso cotidiano, ou seja ela aquelas coisas impossíveis, né, que aparecem na nossa vida que a gente acha que não vai ter solução. Então, quando a gente confia em Deus, quando a gente olha para o Senhor, quando nós estamos protegidos por esse Deus, Ele nos livra dessas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a fonte dessa proteção tão especial? Qual é a fonte disso? De onde vem essa proteção divina? Aleluia, né? Como isso vem? Da onde isso surge? Aleluia. O Salmo 91, ele tem uma mensagem oculta tremenda. Volto a repetir, o Salmo 91 fala da proteção divina, proteção que está em Cristo Jesus. A proteção que Cristo nos daria, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Proteção essa que vai muito além daquilo que o próprio salmista poderia imaginar quando ele começou a escrever: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Eu tenho certeza que nem ele fazia ideia de que proteção tremenda era essa que nós teríamos em nosso benefício. Aleluia. Então, assim como nós vimos, né, que ele descreve uma série de malefícios que podem recair sobre as nossas vidas, não é isso? Ele também descreve, antes desses malefícios, uma proteção, um esconderijo, um local de refúgio. Louvado seja o nome do Senhor. As coisas que nós citamos aqui, se você parar para perceber, você vai dizer: puxa vida, eu creio em Jesus Cristo, pastor, mas olha, eu ainda sofro isso, eu ainda passo por isso, ou eu ainda passo por aquilo, ou eu sinto isso, ou eu sinto aquilo. Aleluia. Você pode sentir, você pode passar, você pode até sofrer com isso, mas há uma grande diferença: você está guardado, você está protegido. Aleluia. O Senhor está contigo nessa situação. Então existe uma diferença muito grande em passar por essas adversidades sozinho e passar por essas adversidades na proteção de Deus. Aleluia. Você está entendendo isso? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Então, pessoal, nós vamos olhar mais atentamente esse salmo. Nós vamos começar aí a partir do versículo 1, que é a chave desse salmo. Está aí no versículo 1 desse salmo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Qual é a chave aí, pastor? Ele começa com uma condicional. Tem uma condicional embutida aí para ele ser protegido desses malefícios que o mundo nos sobretraz. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é essa condicional? É aquele que habitar no esconderijo do Altíssimo. Então não são todos que vão estar guardados, não são todos que vão estar protegidos, não são todos que vão estar com um escudo para se livrar desses malefícios, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra habitar do original hebraico é seter. Seter do hebraico significa lugar secreto.
Então, quando ele fala aquele que habita, é aquele que está no lugar secreto. Louvado seja o nome do Senhor. Habita onde? No esconderijo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Perdão, eu até inverti aqui, né, pessoal? Habitar é Yoshev. Habitar é Yoshev. Viver, permanecer em algum lugar, tá? Esconderijo é que é seter, tá bom? Que significa lugar secreto. Então, corrigindo aqui para vocês entenderem melhor. Aquele que habita. Habitar é viver. Habitar é permanecer, do original grego, tá bom? E esconderijo é seter, lugar secreto, onde você vai viver, você vai habitar em um local secreto. Então, a condição para estar guardado, para estar protegido, é estar com Deus, é viver com Deus, é ter uma vida com Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que vive com Deus, aquele que está em Deus, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Então, você observa que não é um dia passear na presença de Deus. Não é um dia visitar Deus. É habitar com Ele. É viver com Ele. É permanecer nele. Quando eu permaneço nele, eu estou no lugar secreto. Eu estou no esconderijo do Altíssimo. Muita gente vai visitar. Muita gente vai passear. E ela visita e ela passeia e ela acha que já está protegida. Não, ela precisa ter um real compromisso com Deus. Ela precisa estar em Deus, viver com Deus, permanentemente, vida de união, vida ligada ao Senhor. Aleluia. Então é só esse que vai habitar no esconderijo do Altíssimo. É só esse que vai descansar à sombra do Onipotente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você quer estar no lugar secreto? Se quer habitar nesse lugar secreto? Então tenha um compromisso real com Deus. Você está entendendo esse negócio? Louvado seja o nome do Senhor. Você quer ver um exemplo aqui? Abre a sua Bíblia lá em Efésios 1:3. Você vai entender quem é esse esconderijo. Efésios 1:3. Vamos ler o 3 e o 4. Que lugar secreto é esse que nós habitamos quando temos um compromisso com Deus? Não é isso? Diz aí Efésios 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Veja bem o versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, o Salmo 91, ele revela algo tremendo. Ele revela que aquele que confia em Deus está protegido, está guardado em um lugar. Aleluia. E esse lugar, até então, era um lugar secreto, era o esconderijo do Altíssimo. E aí, a partir de Efésios 1, 3 e 4, você vai começar a entender que esconderijo é esse. Não é? Se você prestou atenção no versículo 4, ele fala assim, olha, como também nos elegeu nele, desde antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis nele em amor. Nos elegeu nele. Nele quem? Cristo Jesus. Assim como nos elegeu nele, em Cristo Jesus, desde antes da fundação do mundo. Então veja bem, eu, você, nós que cremos na palavra,
Nós que habitamos neste local, nós fomos eleitos nele, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Então o salmista está declarando: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele não está declarando aquele que vai habitar no esconderijo, não, aquele que habita no esconderijo dele, aquele que vive com ele, aquele que está com ele, aquele que permanece nele. Louvado seja o nome do Senhor. Se você ainda não compreendeu melhor quem é esse esconderijo, vai lá em João 10, 27. Você vai comprovar que o teu e o meu esconderijo nada mais é do que Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Nós vimos em Efésios que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo, ou seja, já estávamos guardados nele antes da fundação do mundo. E aí lá em João 10, 27 a 29 vai falar assim, ó, abrindo aí? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem é o esconderijo do Altíssimo? Jesus. Aleluia. Fomos eleitos nele desde antes da fundação do mundo. E Jesus fala que todas as ovelhas dele estão guardadas por ele. Todas as ovelhas dele estão protegidas, guardadas, e ninguém tem o poder de arrebatá-las da mão dele. Porque ninguém é maior do que o nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus Cristo é o esconderijo do Altíssimo no qual nós habitamos, quando nós obedecemos essa condicional. Aleluia. E ele vai continuar dizendo: olha, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Sombra do Onipotente descansará. A palavra sombra também no original hebraico, ela tem 4 significados diferentes, mas eu vou falar aqui para vocês apenas 3 significados, porque o quarto é mais complexo, levaria mais tempo para explicar para a congregação. Então é interessante esses 3 significados desta palavra sombra, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Então, a condicional, aquele que habita com Deus, ele vai descansar, ele vai estar na sombra do Onipotente. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. O primeiro termo no hebraico para sombra é tsal. Tá? Esse é o primeiro termo que a gente encontra no hebraico para a palavra sombra. E como se usa no texto, tsal significa aquilo que é projetado para o lado. Né? Então, quando você lê um texto no hebraico, que você acha a palavra tsal, é aquilo que se projeta para o lado. Então está falando de quê? Da nossa sombra. Da nossa sombra, ou da sombra que os objetos refletem através da luz do sol ou através de qualquer outro tipo de luz artificial. Se eu estou olhando aqui, está aqui a plantinha, e eu estou vendo a sombra da planta, porque a luz está refletindo essa sombra na parede. Aí eu estou em pé aqui, ó. Cadê a minha sombra? Roubaram a minha sombra, não, ela está aqui. Né? Então eu estou em pé aqui e a minha sombra está aqui, ó. Está sendo refletida por causa da luz. Então quando eu leio no texto o termo tsal, significa esse tipo de sombra. A sombra que nós ou algum objeto reflete através da luz. Ok? Vou dar um exemplo disso. Abra a sua Bíblia lá em Atos 5,15. Atos 5,15. Nesse texto, lá no original hebraico, está o termo tsal. Atos dos Apóstolos 5,15.
enfermos para as ruas e os põe em leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua tiçal cobrisse alguns deles. Ao menos a sua sombra cobrisse, passasse por algum deles para curá-los. Então, lá no original, essa sombra é tiçal. O segundo termo que a gente acha nos textos hebraicos para a palavra sombra é tsalau. Tsalau. O que significa tsalau? Fazer sombra ou escurecer. Tá? Fazer sombra ou escurecer. Aqui é uma lanterna e eu faço isso, eu estou fazendo sombra, eu estou escurecendo a luz da lanterna. Então, esse é o segundo termo que a gente acha no original para a palavra sombra, tsalau, tá bom? Que é fazer sombra ou escurecer alguma coisa. E que exemplo nós podemos ter sobre essa palavra? Vai lá em Êxodo 13, 21. É só para você entender a complexidade do Salmo 91. Às vezes a gente cita tanto o Salmo 91, não faz ideia do que significam essas palavras. Êxodo 13, 21 e 22. Isso. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Não desaparecia de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Não é isso? O povo de Israel, ele estava caminhando no meio do deserto, e durante o dia, Deus colocou adiante deles, não só para os guiar, mas também para lhes fazer sombra, uma coluna de nuvem. Então, aí, essa sombra é tsalau, é uma sombra protetora, é um escurecer a claridade. Então, tsalau aqui nesse momento é essa coluna de nuvem que está protegendo Israel da forte luz solar. Ah, pastor, mas era necessária essa proteção, essa sombra para proteger? Sim, porque se não fosse essa sombra, eles iam morrer desidratados rapidamente, eles iam adquirir doenças de pele mais rapidamente, câncer de pele, né? Iam morrer diante do sol escaldante do deserto. Então aquela coluna de nuvem, ela estava fazendo tsalau, sombra, estava escurecendo a luz solar para que não prejudicasse o povo de Deus, para que o povo de Deus pudesse continuar caminhando mesmo debaixo daquele sol quente. Então eles eram protegidos daquele sol, existia uma sombra protegendo o povo da forte luz solar no meio do deserto. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro termo para a sombra é tissel. Tissel, no original hebraico, é o que você vai encontrar no Salmo 91. No original hebraico, a palavra sombra, ela está representada tissel. O que significa tissel, que está aí no Salmo 91? Significa amparo ou defesa. Amparo ou defesa. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sobre a defesa do Todo-Poderoso estará descansado. Sobre o amparo do Deus Altíssimo vai estar tranquilo. Você está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa palavra sombra aqui, ela é defesa, amparo. Você está protegido por Deus. Então todo aquele que habita com Deus, que vive com Deus, que tem um compromisso com Deus, ele está protegido por Deus. Por isso ele vai encontrar descanso, ou por isso ele pode descansar em Deus, porque Deus o protege, Deus o guarda o tempo todo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo esse negócio?
E que exemplo a gente poderia dar sobre esse termo de céu, que é esse amparo, essa defesa, essa nuvem, né? Ou essa sombra que nos ampara, essa sombra que nos defende? Lá em Êxodo 14, 19, volta lá. Êxodo 14, 19 e 20. Êxodo 14, 19 e 20. Então, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e se pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, colocando-se entre o campo dos egípcios e o campo dos israelitas. Assim, havia nuvem e trevas, nuvem de dia, e as trevas eram a coluna de fogo à noite. Então, havia nuvem e trevas. Contudo, aquela, ou seja, as trevas, clareava a noite para Israel, de maneira que em toda a noite não se aproximou de nenhum outro, ou não se aproximou um do outro, ou seja, Egito não se aproximou de Israel, porque durante o dia a nuvem que estava na frente, ela passou para trás e ela passou a ser céu, proteção para o povo de Israel, para não deixar com que o inimigo, fazer com que o inimigo avançasse e alcançasse Israel. Então ela deixa de ser a sombra protetora adiante do povo, ela vai para trás do povo e ela passa a ser a sombra de defesa do povo, protegendo o povo de Israel do exército egípcio. Então, de dia, assim como o anjo do Senhor passou para trás do povo de Israel, a nuvem se coloca atrás, protegendo a Israel, é como uma defesa para Israel. E à noite, que são as trevas, aqui que ela é descrita, é a coluna de fogo que se fazia de noite também, para impedir o avanço do povo egípcio à noite contra Israel. Então nós observamos, não é, que essa nuvem, ela é de defesa. Essa sombra, perdão, ela é de defesa. Louvado seja o nome do Senhor. Então a nuvem, ela está criando essa sombra, ou o Senhor está criando essa sombra para proteger o seu povo do inimigo, para proteger o seu povo na caminhada, para impedir que os malefícios do dia a dia viessem a jogar aquele povo por terra, ou criar uma grande mortandade no meio do povo. Então a sombra do Onipotente é a nuvem na qual nós estamos guardados e protegidos. Aleluia. Você quer ver uma coisa? Muita gente já me perguntou assim, isso acontecia muito na faculdade: por que nuvem? Por que guardado em nuvem? Não entendo isso. Por que nuvem? Quem já pescou do que eu estou falando aqui? Existe uma coisa hoje em dia na internet chamada nuvem. E se você quer proteger os seus dados, se você quer guardar tudo que você possui na internet ou no seu computador, seja documento, seja dados, seja foto, seja o que for, se você quer guardar, proteger, você salva na nuvem. Você guarda na nuvem. Nuvem, ela faz sombra, e a sombra protege o ser humano dos ataques solares. Então, por que é esse termo nuvem? É justamente tirado da Bíblia. Você sabia disso? Que esse termo que é usado na internet, olha, salve os seus dados na nuvem, guardem os seus dados na nuvem. Na nuvem você protege os seus dados. Se o seu computador der defeito, se o seu HD queimar, se entrar um vírus, não sei o que, os seus dados estão protegidos na nuvem. A sombra da nuvem. Vocês estão entendendo? Está dando para vocês entenderem?
Louvado seja o nome do Senhor. Essa pergunta, ela aconteceu muito na época da faculdade, quando começou essa história de salvar dados em nuvem, guardar em nuvem. Os professores começaram a falar muito de, não, salva na nuvem, guarda na nuvem, você assim está correndo um risco à toa. Se você salvar na nuvem, você guarda, você protege os seus dados, isso, aquilo, outro, seus programas. Então, é essa a função da nuvem, né? Ela cria uma sombra protetora. Louvado seja o nome do Senhor. Está protegendo você dos ataques cibernéticos. Perdeu qualquer coisa, não tem problema, está salvo lá na nuvem, né? Então está dando para você entender isso? Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa sombra do Onipotente, aleluia, é a proteção de Deus para as nossas vidas. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele vai descansar. Sobre a proteção de Deus, ele relaxa. Sobre a proteção de Deus, ele fica confiante, ele fica tranquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A pessoa não tem por que se preocupar. Está guardado em Deus. Mas é para aquele que confia. Aleluia. Né? É uma proteção para o justo, não é para qualquer um, não é para todo mundo, é para o justo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Mais um exemplo dessa defesa que nós temos está lá no Novo Testamento. Vamos lá no Novo Testamento agora? Vamos lá em Mateus 23, 37. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das suas asas, e não o quiseste. Esse é um lamento de Jesus sobre a cidade de Jerusalém. Ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis vos ajuntar, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e vocês não o quiseram. Quantas vezes eu quis guardar vocês e vocês rejeitaram. Quantas vezes eu quis proteger vocês e vocês rejeitaram. Louvado seja o nome do Senhor. Existe uma coisa interessante para o termo ajuntar. Esse ajuntar aí é uma palavra latina. Esse termo ajuntar não tem semelhante no hebraico, no original. Não tem. E aí eles pegaram uma palavra para poder substituir a palavra original. A palavra original, que está em hebraico no Novo Testamento, ela foi traduzida de uma palavra do aramaico, que significa soro. Né? O que significa a palavra soro? Significa resgatar, significa proteger, significa entregar, significa salvar. Depende do texto em que essa palavra é empregada. Então, quando Jesus fala, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu vos quis guardar, quantas vezes vos quis preservar, quantas vezes vos quis salvar, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e vocês não quiseram. Jesus está falando da rejeição do povo de Israel pela sua vinda. Aleluia. Olha, eu queria manter vocês debaixo das minhas asas. Eu queria manter vocês protegidos debaixo das minhas fortes e potentes mãos. Mas vocês estão me rejeitando, vocês não estão querendo. E ainda matam aqueles que te são enviados para anunciar essa proteção. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Esse termo de Jesus, ele é tremendo. Quando ele fala aqui da galinha que ajunta os seus pintinhos, quem aqui já criou galinha, né? Sabe como é que esse negócio funciona. A galinha, diante de um perigo eminente, quando ela sente um perigo,
ela dá um cacarejar mais curto e mais repetido, e ela espicha as suas penas, abre as suas asas, e os pintinhos correm tudo para debaixo dela. Eles correm para debaixo dela, e quando ela vê que está todos eles debaixo dela, ela abaixa, se assenta, fica todos eles guardados e protegidos debaixo dela. A sombra do Onipotente descansará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você já reparou quando você vai mexer no ovo da galinha quando ela está chocando? Né? Ela belisca. Ela faz a mesma coisa, ela se incha toda, ela, né, espicha as penas dela, e se você puxar um ovinho assim, ela puxa o ovo para debaixo dela de novo, protege, e você vai meter a mão, ela fica te picando ali, te piscando. Né? O que Jesus falou aqui? O que nós vimos aqui? Olha, as ovelhas que o meu Pai me deu, ninguém as arrebata da minha mão. Ninguém é maior do que meu Pai. Todas elas que ouviram a minha voz, todas elas que me pertencem, todas elas que meu Pai me deu, fomos eleitos desde antes da fundação do mundo. Jesus falou, todas as que Ele me deu, ninguém tira da minha mão. Está guardado, está protegido. E Ele está falando isso para Jerusalém. Oh, gente, como eu queria ter todos vocês aqui guardados e protegidos debaixo das minhas asas, assim como a galinha faz com seus pintinhos, e vocês não querem, vocês estão recusando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Essa proteção é para aquele que habita, para aquele que vive, para aquele que permanece na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você quer ver uma coisa? Vamos voltar no Salmo 91, lá no versículo 4. É verdade. Aleluia. No começo eu falei o 3, o 5 e o 6 e eu pulei o 4. Né? Agora você volta lá para o 4, Salmo 91, 4. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele é o meu Deus em quem eu confio, não é isso? Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E aí o 4 ele vai dizer assim: Ele te cobre com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. O que Jesus fala? Quantas vezes eu quis vos ajuntar, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de si. E aí aqui no Salmo 91, ele diz o seguinte: olha, Ele te cobrirá com as suas penas. Ele quem? Jesus Cristo, quando se manifestar, Ele vai te guardar, Ele vai te cobrir com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. É um salmo profético que fala da proteção divina que nós receberíamos através da cruz do Calvário, através do sacrifício de Cristo. Aleluia. Mas é para aqueles que confiassem, é para aqueles que acreditassem, é para aqueles que viessem a dar valor ao versículo 4 desse salmo. Porque quando eu dou valor ao que está no versículo 4, ou seja, deixar ser guardado, deixar ser protegido debaixo das asas do Senhor, quando eu permito isso na minha vida, acontece o que está no versículo 8. Então só vai acontecer o que está no versículo 8 e 9 se eu permitir o que está no versículo 4. Deixar que Deus seja o meu protetor, confiar nele para que Ele me guarde, confiar nele para que a sua sombra eu esteja protegido, para que Ele seja a minha defesa, né? A verdade é o escudo e o broquel. Defesas, né? Proteção e defesa. Então, se eu aceito, se eu permito que aconteça o que está no versículo 4, vai lá no versículo 8 e 9. Então, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque fizeste no Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação. O 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Está vendo? A proteção divina.
Mas para que essa proteção divina tenha valor na nossa vida, nós temos que permitir, né? Temos que reconhecer Deus na nossa vida. Temos que ter um compromisso real com Ele. Precisamos entender que as coisas de Deus são coisas muito sérias. De Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Aleluia, né? Não se brinca com Deus, não se zomba de Deus. Não se tenta enganar a Deus. A gente pode conseguir enganar o homem, mas não engana a Deus. Por isso o Salmo ele é bem enfático, o Salmo é bem claro, olha, é aquele que habitar no esconderijo do Altíssimo, este à sombra do Onipotente descansará. É aquele que dirá do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu escudo, Ele é a minha fortaleza. É a entrega total, é a confiança total em Deus. Aleluia. Então é uma mensagem tremenda que nós encontramos no Salmo 91 e que por muitas vezes passa desapercebido, mas é algo tremendo, é algo profundo. E olha que isso que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo simplificado, porque quando eu comecei a meditar nestas coisas, quando Deus começou a me revelar essas coisas, eu fui indo muito mais além, mas são coisas muito grandes que não dá para trazer tudo em uma pregação. Então eu peguei aqueles pontos que mais me chamaram a atenção na meditação desse salmo. É uma profecia tremenda, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra do mal. E tudo isso aconteceria na manifestação de Cristo, na manifestação do Senhor. Ele diz aqui, olha, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em alguma pedra. Né? E aí o que diz o 13? Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Está falando do que? Está falando daquilo que foi profetizado acerca da vida de Cristo lá em Gênesis. Porém inimizade entre ti e a sua descendência, entre a tua semente e a sua semente. Né? Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele te pisarás a cabeça. Aleluia. Está falando da morte e ressurreição de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo esse negócio? Você está entendendo que o Espírito Santo está falando conosco nessa noite? Você entende que você habita neste local? Você habita neste local. Você está guardado, você está protegido. E aí nós vamos voltar naquela questão daquela listinha que nós falamos, não é? Aquela listinha que é a mortandade que assola o meio-dia, é a peste, não é? São os problemas da escuridão, são os problemas espirituais. E aí, conforme eu falei aqui no começo da pregação, pastor, eu passo por tudo isso, passamos. Mas a grande diferença, que foi o que Jesus falou aqui, Jerusalém, Jerusalém, eu queria ajudar vocês, queria proteger vocês dessas coisas, queria livrar vocês dessas coisas, mas vocês não querem. Eles não quiseram, mas você quis. Eles não aceitaram, eles não creram. Você creu e você aceitou essa proteção na tua vida. Aleluia. Você é bem-aventurado por isso. Então, mesmo que você passe por essas coisas, você está guardado, você está protegido, e você tem um escudo que vai te fazer ser sempre vencedor. Você tem uma proteção que vai sempre te conduzir em vitória. Aleluia. Você tem um Deus que jamais vai permitir que você seja arrebatado da mão dele. Eu conheço as minhas ovelhas e elas ouvem a minha voz, elas também me conhecem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho tremendo quando Jesus falou isso. Ninguém as arrebatará da minha mão, porque não tem ninguém maior do que meu Pai. Não tem ninguém maior que Deus. Deus é maior do que todos, e ninguém pode tirá-las da minha mão. Estão guardadas comigo, estão protegidas comigo, estão descansando em mim. Aleluia. Agora, sabe o que a gente precisa? Tomar posse dessas palavras.